A Sofia. Em 1971, veio Carlos Roberto de Oliveira. No jogo contra o Internacional pelo Campeonato Brasileiro, nascia um mito com nome e sobrenome. Nesse jogo, eu consegui marcar o meu primeiro gol na equipe principal do Vasco. E desse gol surgiu o Dinamite, né? Já que eu marquei um gol num chute de fora da área, um chute bastante forte. E o Jornal do Esporte deu como título: O Garoto Dinamite Explode no Maracanã. Dali pra frente foram 20 anos de paixão desenfreada entre ídolo e torcida. Roberto jogava com o amor que se exige de um líder, quase herói. E em 74, dava ao Vasco o primeiro título nacional. Com 20 gols, foi o artilheiro do Brasileiro. Na final, Vasco 2-1 sobre o Cruzeiro no Maracanã. Roberto só não fez o gol decisivo. A honra coube a Jorginho Carvoeiro. 2 anos depois, Roberto faria um quadro, uma obra de arte em movimento. Lance antológico para ver e rever, falar, contar para os amigos, tomar uma cerveja e ver outra vez. E eu consegui dominar no peito, dar um lençol e finalizar com perfeição antes da bola cair. Então foi um momento único, muito especial, e eu acho que foi, sem querer desmerecer os outros gols, acho que foi um dos gols ou o gol mais bonito da história do Maracanã. Um ano depois, uma final memorável contra o inimigo de morte. Nos pênaltis, o Vasco arrancava do Flamengo o título do Rio. Mazzaropi pegou o pênalti de Tita e Roberto fechou a contagem. Houve também sofrimento. Em 80, Roberto foi para o Barcelona. Foram só 8 gols e poucos meses. E a volta se transformou numa apoteose. Vasco e Corinthians no Maracanã. 5-2 para o time do Rio. 5 gols de Dinamite. É isso mesmo. Ele fez todos os gols do time. Roubou a festa, resgatou a condição de ídolo numa só noite. Eu voltei numa tarde memorável, onde tudo deu certo. Os gols, as oportunidades aconteceram. Eu fiz 5 gols contra um adversário forte como o Corinthians. Então, para mim, foi super importante. Profissionalmente, esse meu retorno, esse retorno com a torcida do Vasco da Gama num dia em que eu consegui marcar 5 gols contra o grande adversário, contra o grande rival. Isso marcou para mim e muito. Casaca, 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 casaca. A turma é boa, é mesmo da fusaca. Bom, eu virei vascaíno porque meu pai é vascaíno, meu tio é vascaíno. Acho que eu, desde pequeno, tenho a impressão que no meu berçário também todos eram vascaínos. Vários jogos me marcaram, né? Acho que era Roberto Dinamite, toda foi muito marcante. Roberto sempre no finalzinho conferindo e fazendo o Vasco vencer. Mas teve um jogo em especial que o Mazzaropi defendeu um pênalti do Zico, o Geraldo também, o finado Geraldo perdeu um pênalti. E meu pai estava em campo e eu fiquei muito emocionado e chorei muito na arquibancada, fiquei enlouquecido. Foi uma emoção, eu era garoto, foi uma emoção muito forte. Bom, eu, apesar de ser novo ainda, sou da época em que não se cantava o hino do Vasco, né? O negócio era casaca, 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 casaca. A turma é boa, é mesmo da fusaca. Vasco, Vasco, Vasco! Valeu, Vascão. Roberto era exemplo, referência de um clube que sempre soube lapidar suas crias. Essa maravilhosa fábrica de jogadores na década de 80 fez uma geração e tanto. Giovani, Mauricinho, campeões mundiais de júniores. Logo depois, um garoto bem baixinho, rápido, explosivo, genial e indisciplinado. O fenômeno Romário chegou ao mundo do futebol pelos braços de São Januário, rebento das escolinhas da colina.